Olha, o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ele afirmou nesta quarta que o motorista do carro em que ele estava foi abordado por policiais militares com fuzis depois que ele deixou a casa na zona sul da capital paulista na noite de terça. Imagens de câmera de segurança exibem a chegada dele à residência. A gravação mostra uma viatura da Polícia Militar passando pela rua pouco antes de o carro que levava o político chegar ao local. Estou ao vivo com a repórter Rebeca Ligabui, que tem detalhes do que aconteceu e também, vai saber aí, já tem resposta da PM, porque está sendo cobrado, né? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para quem está assistindo. Ontem a gente foi cobrir, na verdade, uma sabatina do Fernando Haddad, né, candidato ao governo de São Paulo, na OAB. Depois que a sabatina acabou, ele tinha ali falado bastante sobre segurança pública, planos para o governo, né, propostas. Quando a sabatina acabou, a gente se posicionou, a imprensa, né, toda, Metrópolis, outros veículos, para falar com ele. A gente pensou que ele ia falar sobre a campanha, mas ele avisou que queria fazer um pronunciamento. E nisso ele contou que no dia anterior, né, tinha sido terça-feira, dia 11, ele estava voltando ali de uma aula magna que ele tinha dado na USP para estudantes de Direito, e segundo ele, o carro dele foi seguido e abordado por uma viatura da PM. Os policiais teriam acompanhado o carro que é carro da campanha do Haddad. Ele estava indo até a casa dele, que fica no Planalto Paulista, na zona sul aqui da capital paulista, e ele disse que os policiais chegaram a dar luz alta no carro. Nisso, ele já tinha achado meio estranho. Mas, ok, desceu, foi para casa, e ele até comentou que ele costuma descer na calçada, então o motorista não entra com ele. Então, até na imagem de segurança dá para ver, né, que era ali uma calçada. Depois, o motorista seguiu sozinho. E um fato que chamou bastante atenção do que ele disse é que os policiais eles estavam carregando fuzis dentro da viatura. A gente não sabe ao certo quantos agentes eram, eu perguntei, mas ainda não sabemos. O próprio Haddad mencionou que foi uma abordagem ali, ele falou ostensiva, intimidadora. Ele classificou como um episódio desagradável, mas falou que quer acreditar que possa ter havido alguma confusão, mas como ele é um candidato, uma pessoa que tem bastante visibilidade, chama atenção mesmo, né? As imagens de segurança que a gente obteve, outros veículos também tiveram acesso, registraram aí a chegada dele, né? Dá para ver que a viatura passa antes, né? E depois o carro do Haddad chega ao local, ali na calçada. E ontem, lá no evento, o advogado do Haddad também estava lá, o Hélio Silveira, e ele conversou com a gente. Ele contou que o motorista percebeu, porque o motorista deixou o Haddad na casa dele e seguiu, né? E o motorista percebeu a aproximação da PM ali mais ou menos na Avenida 23 de Maio, que é uma avenida que liga aqui a Zona Sul à região central da cidade. E ao se aproximar do veículo, a viatura teria apagado as luzes. Isso quando o motorista já estava sozinho. E aí, por segurança, ele achou esquisito, ele decidiu parar em um hotel, porque ele pensou que ali as câmeras de segurança poderiam registrar o que estava ocorrendo. O motorista entrou no hotel e depois voltou e foi falar com os policiais para perguntar o que tinha acontecido. Só que aí, nisso, os PMs foram muito brutos, né, segundo o que relataram pra gente, e chegaram a falar, vaza daqui, foram bem ríspidos. E depois disso tudo, o motorista acionou a equipe jurídica do Haddad. E o Haddad disse que ficou assustado com toda essa situação, que considerou uma situação fora do padrão, né, do que ele está acostumado, do que ele espera, e disse que o motorista ficou muito abalado. E ele falou também que toda essa abordagem, desde o início ali, quando ele estava no carro, até o fim, durou ali mais ou menos uns 40 minutos. A equipe do Haddad e o próprio Haddad falaram isso ontem, né, que iriam procurar o governo de São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública e a Procuradoria-Geral do Estado para entender a motivação dessa abordagem, e eles realmente fizeram isso. Ainda na tarde de ontem, o atual governador daqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
mandou que a SSP investigasse a ação policial contra o Haddad, que é o principal concorrente dele, né, na corrida ali ao Palácio dos Bandeirantes. E a SSP respondeu, né? A SSP disse que determinou a identificação das equipes que estiveram ou passaram pela região no período informado para apurar as circunstâncias. E também informou que qualquer possível desvio de conduta será devidamente apurado. Além disso, o próprio secretário de Segurança daqui de São Paulo, o Oswaldo Nico, disse que ligou para o Haddad para entender ali melhor algumas informações, né, sobre o trajeto, o que tinha ocorrido. Eles conversaram, a gente não sabe detalhes dessa conversa, mas eles se alinharam e agora a gente espera aí detalhes dessa investigação. Rebeca, a gente quer uma eleição tranquila, não quer saber nem de cadeirada durante o debate, muito menos de abordagem policial que não esteja dentro do que prevê a lei. Obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Eu que agradeço. Até a próxima. Olha, vamos pro telão porque tem decisão